Boa noite, seja bem-vindo a mais um culto evangelístico. Vamos iniciar esse culto cantando o hino de número 252 do nosso inário, Nunca Desanimes. Nós devemos crer, no nosso Deus e jamais desanimar, porque Ele sempre estará conosco todos os dias da nossa vida. Oremos. Bom Deus, bom Pai, nossa gratidão por mais esse momento tão especial que é o culto evangelístico. Pedimos a continuidade do Teu Santo Espírito entre nós, em nome de Jesus. Amém. Todos os domingos nós temos esse momento das dicas de saúde. São dicas que entendemos fazerem bem para o nosso corpo, para o nosso bem-estar. E hoje nós vamos aprender a fazer um delicioso leite de coco caseiro. Vamos aprender aí com a nutricionista Eulina. Olá, queridos! Tudo bem? A receita de hoje vai ser um leite vegetal e para mim, em sabor, é o mais gostoso de todos. Rico em nutrientes também, hoje nós vamos aprender a fazer o leite de coco. O que nós vamos precisar? Um coco médio. Eu já piquei para poder facilitar aqui no liquidificador. E nós vamos precisar de 1 litro de água quente, por isso que está aqui nessa chaleira. Mas você pode colocar numa jarra também. Como que nós vamos fazer? É muito prático, é muito simples. É só colocar todo o coco no liquidificador. E eu gosto de colocar pouca água para bater bem, ficar bem homogêneo essa mistura. E depois eu acrescento o restante da água quente, de quente para morna. Agora eu vou acrescentar o restante da água e bater mais um pouquinho para extrair bem o nosso leite de coco.
prontinho, já tá bem batido o coco. E agora, o que eu utilizo para coar o leite de coco? Eu gosto muito de utilizar aqui esse tecido voal, tá? Aqui, esse coador nós chamamos de panela furada. É um coador assim, de voal, que você pode colocar em uma panela, ou mesmo aqui, no caso eu estou usando essa bacia de vidro. Despejamos o leite de coco. Olha que prático que é esse coador. Daí você vai espremer bem, ordenhar aqui o nosso leite vegetal, leite saudável, leite que traz bastante saúde. Meus queridos, está pronto o leite de coco. E eu gostaria de falar para vocês o teor nutricional desse leite de coco, os benefícios para a nossa saúde. Mas antes de nós conversarmos a respeito dos benefícios, eu quero te convidar. Você está aqui no meu canal, então aproveita. Se você ainda não se inscreveu, faça a inscrição, compartilhe esse conteúdo e aperte o sininho. Se você apertar o sininho, você sabe, você vai ser um dos primeiros a ser notificado a respeito das próximas receitas, dos outros assuntos de saúde que eu vou estar conversando com você. Meu nome é Eulino, eu sou nutricionista, para quem não sabe, e eu tenho assim como missão ajudar as pessoas a ter um estilo de vida mais saudável. E aqui nós temos o leite de coco. O leite de coco, ele tem dois ácidos que são fantásticos. É o ácido láurico e o ácido cáprico. O que eles ajudam para o nosso organismo? Eles ajudam a nos manter o colesterol no nível ótimo, ajudam a glicemia. E além de tudo isso, esses ácidos, ele agem no nosso organismo no sentido de ser um anti-inflamatório, um antifúngico. Então, o coco, ele é considerado um excelente vermífugo também. Além de tudo isso, tem cálcio, potássio, uma quantidade assim bem significativa, outros minerais. E o sabor dele é fantástico, é uma delícia. Você pode usar de que forma? Nas receitas onde você pode estar batendo com frutas, pode fazer um iogurte desse leite. Você pode aproveitar o resíduo, fazer uma receita também, colocar no teu pão, colocar e fazer uma farinha de coco. Enfim, é uma variedade tremenda do uso do leite de coco e do resíduo. Receitas que vai, por exemplo, bolo, receitas salgadas que você usava o leite de vaca, você pode usar o leite vegetal de coco. Vamos ver como ficou? Uau! Ficou muito bom! Faça você também. Um forte abraço, fiquem com Deus! Tenho certeza, né, que é uma receita fácil de fazer e muito nutritiva, que é o mais importante, né? Vamos então fazer uma oração para dar início ao estudo desta noite. Bom Deus, bom Pai, te pedimos agora que venhas estar conosco ao estudarmos a Tua Palavra em nome de Jesus. Amém. O texto de hoje é o capítulo 6, a sua primeira parte. Pegue aí, por favor, né, a sua Bíblia, seu smartphone, se você tem aí o smartphone e a Bíblia, pode também ser, né? E vamos abri-la então no capítulo 6, eu já estou aqui com minha Bíblia aberta, capítulo 6 de Daniel. É a famosa história, né, de Daniel na cova dos leões, mas há muita coisa interessante que nós podemos aprender, né, desse capítulo 6. Que, aliás, é o último capítulo histórico, né? A partir aí do capítulo 7 nós vamos começar a parte profética desse livro maravilhoso que é o livro de Daniel. Então vamos começar capítulo 6, versos 1 em diante. Pareceu bem a Dario constituir sobre o reino a 120 sátrapas que estivessem por todo o reino, né? Esses sátrapas do aramaico, né, Ashar-daspan,
E é interessante que cada satrápia, ela era dividida em províncias, né? Segundo Heródoto. E Dario, então, primeiro ele organizou 20 satrápias, né? Como principais divisões, então, ali do seu império, né? E essas satrápias, como eu vos disse, né? Eram divididas em províncias, né? Então, é interessante que nós encontramos aí, né? O significado dessa palavra, né? Que é um pouco desconhecida aí para o nosso dia a dia, né? Continuando, então. Mas antes, né, eu vou voltar aqui. Eu fiz esse slide aí, ó. Heródoto declara que Dario I criou 20 satrápias como principais divisões do império. Cada satrápia foi dividida em três províncias, ou em três províncias não, em províncias, né? Então, é como se fosse a satrápia, o estado, né? E as províncias, então, as capitais, ou então os municípios, né? De cada um desses aí, né? Agora, alguns, né, historiadores gregos, eles usam o termo sátrapa para designar oficiais inferiores, como, né, encontramos aí em Daniel no verso 2, quando diz assim, ó, e sobre eles 3 presidentes, dos quais Daniel era um, aos quais esses sátrapas dessem conta para que o rei não sofresse dano. Então, para alguns historiadores gregos, né, esse termo sátrapa era para designar, então, oficiais inferiores, né, como no caso ali de Daniel no verso 2. Né? E é interessante, queridos, que agora, a partir do verso 3, nos diz assim, né? Então, o mesmo Daniel se distinguiu desses presidentes e sátrapas, porque havia nele, né, um espírito excelente, e o rei pensava em estabelecê-lo sobre o reino. Interessante, queridos, que a Bíblia aqui nos diz que Dario, ele encontrou, né, em Daniel alguém com um espírito excelente. E sabe, queridos, creio eu, de todo o meu coração, de que nós, como cristãos, como seguidores de Jesus, nós deveremos ser sempre, né, um exemplo aonde estivermos. Se é no trabalho, ser né, o melhor empregado. Se é na escola, ser o melhor aluno. Eu não estou dizendo aqui melhor aluno em questão de notas, até isso seria tão interessante, né? Mas não é só questão de notas, é questão de comportamento, né? De educação, ser um aluno diferenciado, ser um funcionário diferenciado. Dario observou a Daniel e viu que ele tinha um espírito excelente, né? E por isso, nos diz o verso 3, que o rei pensava em estabelecê-lo sobre todo o reino. Então ele viu algo incomum na vida de Daniel. E ele diz, sabe de uma coisa? Eu vou constituir esse aí responsável, né, pelo reino, porque ele é um homem de espírito excelente. Verso 4. Então os presidentes e os sátrapas procuravam ocasião para acusar Daniel a respeito do reino. Né? Mas, veja o que a palavra de Deus nos diz, né? Mas não puderam achar nem culpa alguma, porque ele era fiel e não se achava nele nenhum erro, nenhuma culpa. Ah, aqueles homens cheios agora de inveja de Daniel, né? Porque Daniel passou a ser, vamos dizer, o queridinho
né, do imperador, mas ele ficou agora com esse aconchego, vamos pensar assim, do imperador, porque ele era um homem de espírito excelente. Ele era um homem irrepreensível. Isso não queria dizer que ele fosse uma pessoa, né, fechada, uma pessoa orgulhosa, uma pessoa que não cumprimentava ninguém. Não creio nisso. Creio que Daniel era uma pessoa, né, dada, era uma pessoa, né, que mostrava quem ele era para as pessoas como um servo do Senhor. E isso trouxe inveja por parte dos outros. E eles tentaram, então, de todas as formas, né, achar uma brecha na vida de Daniel para acusá-lo. Mas, como vos disse, Daniel era irrepreensível, né? Um homem que seguia exatamente aquilo que Deus pedia para fazer. No verso 5 diz assim: disseram, pois, esses homens: nunca acharemos ocasião alguma para acusar a esse Daniel. Olha, que frase profunda e maravilhosa. Eles chegaram à conclusão que eles nunca conseguiriam achar algum erro na vida de Daniel. E aí o verso continua dizendo: senão a procuramos contra ele na lei do seu Deus. Parecia que havia algo que eles poderiam mexer, da qual Daniel não abriria mão de forma alguma. Sabe, queridos, questões culturais, elas são diferentes, né, de um lugar para o outro, de um país para o outro. Então, nós vamos ver, né, dentro da Igreja Adventista, ao redor do mundo, muitas pessoas, né, com suas culturas diferenciadas das nossas. Algumas até acharemos esquisitas, né? Mas faz parte da cultura deles. Agora, princípios são princípios e eles são inegociáveis. Qualquer lugar do mundo onde existem adoradores de Deus, adventistas do sétimo dia, que fazem parte desse movimento profético, eles procurarão observar os 10 mandamentos. Então, o dia de culto será sempre pelo sábado de manhã, porque eles guardam o sábado, é um princípio. Está aonde, irmãos? Está na lei do nosso Deus. Não há como mudar isso. Como vos disse, a cultura nós podemos mudar à vontade. Ou podemos, né, nos adaptar à cultura do país. Agora, a lei de Deus, ela é imutável. Não há como nós querermos, né, negociar a lei de Deus. Então, eles encontraram, né, esses ciumentos de Daniel, acabaram encontrando, né, uma brecha. No verso 6, então, nos diz: então esses presidentes e sátrapas foram juntos ao rei e lhe disseram: ó rei Dario, vive eternamente. Todos os presidentes do reino, os prefeitos e sátrapas, conselheiros e governadores concordaram em que o rei estabeleça um decreto e faça firme o interdito que todo homem que por espaço de 30 dias, né, um mês, fazer petição a qualquer deus ou a qualquer homem e não a ti, o rei, ó rei, seja lançado nas covas ou na cova dos leões. Aí estava a proposta, né, desses homens que queriam ver destruído, né, a vida de Daniel. Que coisa, né, amados irmãos? Como existem pessoas
que querem ver, né, o fim daqueles que servem a Deus. E vos afirmo esta noite que nós vamos ser muito perseguidos ainda por guardarmos os mandamentos de Deus, por observarmos a sua palavra, por querermos fazer a vontade do Senhor. Quem sabe nós seremos jogados aí na cova dos leões. Né? Quem sabe não de uma forma literal, né? Mas a cova das aflições, né, poderão aparecer, com certeza. E é interessante que o comentário bíblico adventista, falando aqui da cova dos leões, naquela época ali, ela nos diz então o seguinte: a literatura e as obras de arte daquela época, com frequência, retratam reis da antiguidade, como os do Egito, Assíria e Pérsia, envolvidos na caça a animais selvagens. Então, naquela época já havia caças, né, vamos dizer, até ilegais a esses animais. Em geral, diz aqui o comentário, se caçavam leões, mas também panteras, touros selvagens e também elefantes. Então, leões, além de leões, né, eles caçavam também panteras, caçavam ali touros selvagens e também elefantes. E interessante que há relatos de reis vassalos que enviaram animais selvagens capturados para seus senhores reais na Mesopotâmia como tributo. Então, esses leões, com certeza, né, eram presentes dados, né, por outras nações e estavam ali, né, os coitados confinados a uma cova ali. E eles eram expostos como símbolos do poder imperial do monarca e para a diversão do rei e de seus amigos. Embora não se tenha conhecimento a partir de registros da época dos persas, a partir dos registros da época dos persas de exemplos de punição do culpado, lançando-os às feras, essas fontes falam de forma extraordinariamente bárbaras de se aplicar pena de morte por parte dos reis persas. Então há documentos que registram, né, essa forma de matar as pessoas, né, dentro da cova dos leões. Que coisa triste, né? Então, a palavra de Deus nos diz que esses homens foram lá, né, e fizeram esse pedido, né? E é interessante, né, que aqui a palavra de Deus, aí no capítulo agora, aliás, no versos 8, nos diz assim, uma coisa bem interessante. Agora, pois, ó rei, sanciona o interdito e assina a escritura, para que não seja mudada, né, segundo a lei dos medos e dos persas, que se não pode revogar, né? Então, a imutabilidade da lei dos medos e dos persas era conhecida. Nós temos isso também lá no livro de Esdras, né, no capítulo 1, verso 19, também no capítulo 8, verso 8 também, né? Escritores gregos também confirmam essa característica, né? Por exemplo, Diodoro de Sicília, né, descreve a atitude de Dario II para com a sentença de morte sobre Charidemos. Ele afirma que o rei, depois de pronunciar a sentença de morte, se arrependeu e se culpou por ter cometido um grave erro no julgamento. Ele havia condenado um inocente. Contudo, era impossível desfazer o que se tinha feito pela autoridade real. Então, por isso que a gente usa, né, esse termo aí, né? Não vamos ser, a gente diz assim, né, não vamos ser tão radicais, né, como os medos e persas que não podem mudar. Então, isso era algo assim que eles levavam muito a sério. Não podia mudar, de forma alguma. Estava ali assinado, tinha que ser cumprido. Era lei dos medos e dos persas também. Verso 9. Por essa causa, o rei Dario assinou a escritura e o interdito. A gente sabe que Dario ele acabou se esquecendo, né,
Ele ficou tão envaidecido com aquilo ali, porque ele se foi considerado agora um deus, né? Ninguém poderia procurar um outro deus, um outro homem, a não ser Dario. Então ele se sentiu um deus. E quem é que não gosta de ver aí o seu ego bem lustrado, né? Ah, Dario ficou todo envaidecido. Mas ele se esqueceu, né, do seu amigo Daniel. E ele assinou. E é interessante, né? No verso 10, Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa e em cima, no seu quarto, onde havia janelas abertas do lado de Jerusalém, 3 vezes por dia se punha de joelhos e orava e dava graças diante do seu Deus, como costumava fazer. Ah, amados, Daniel, ele não ficou com medo daquele momento, não. Pelo contrário, ele continuou a fazer aquilo que ele fazia todos os dias. Ele subia ao seu quarto, abria as janelas em direção a Jerusalém e 3 vezes por dia ele buscava a Deus. 3 vezes por dia, com as janelas abertas voltadas para Jerusalém. Lugar que ele foi retirado quando ainda menino e com certeza ele jamais voltou, né? Mas ele, como diz as Sagradas Escrituras, 3 vezes por dia, com as janelas abertas, ele se colocava em joelhos para orar a Deus. O que será que aconteceu, né, com o nosso amigo Daniel? Sabe, queridos, aqui vem algo muito especial para cada um de nós. Algo que nós podemos chamar de fidelidade, de integridade. Coisa que falta em muitos e muitas pessoas. As pessoas hoje, infelizmente, né, trocam o seu caráter por coisas banais desse mundo, né? Coisas que não têm valor. Vendem o seu caráter, né, por dinheiro, coisa parecida. Posições. Mas aqui nós vemos um homem que tinha esse costume, esse hábito, todos os dias conversar com o seu Deus com as janelas abertas. Ele queria, além, né, de ter uma visão aí para o lado de Jerusalém, ele queria demonstrar para todos, né, que ele era um servo do Senhor. Ali, aqueles invejosos conseguiram o que estavam buscando. Eles sabiam que Daniel, por ser irrepreensível, um homem temente a Deus, ele não voltaria atrás. E ele não retrocederia. E ele não faria, né, qualquer coisa que viesse a entristecer o seu Deus. Que história maravilhosa, amados irmãos, nos é trazida nesta noite, para mim e para você, de um homem fiel a Deus. Hoje, queridos, o mundo também nos apresenta muita coisa. O mundo também nos apresenta dinheiro, sucesso, fama, status. E muitas vezes nós temos olhado para isso e nos esquecido de Deus. Temos traído ao Senhor. Nessa noite, eu quero te convidar a, se você fez isso, peça perdão a Deus. Volte enquanto é tempo. Talvez essa noite esteja falando alguém que esteja tentado a dizer um sim a um emprego onde vai ganhar mais, onde vai ter, quem sabe, um aumento no cargo, mas tem que trabalhar no sábado. Por favor, seja fiel a Deus. Seja fiel ao Senhor. Na semana que vem nós vamos continuar essa história. Você já conhece essa história.
sabe o final dela, um final glorioso. Com você e comigo poderá acontecer a mesma coisa. Basta continuarmos a ser fiéis ao nosso Deus. Que Deus realmente te abençoe. Que Deus realmente, te dê essa graça maravilhosa de você jamais esquecer. Mas, pelo contrário, manter-se fiel ao nosso Deus. Que Deus realmente te abençoe. Vamos orar? Bom Deus, bom Pai, que prova para Daniel. Ali estava o teu servo sendo provado, sendo tentado, mas ele decidiu permanecer fiel ao Senhor. Nós também queremos, ó Deus, permanecer fiéis ao Senhor em tudo que nós fizermos. As tentações, as provas virão, mas nós te pedimos, ó Deus, que tu nos mantenha fiel ao Senhor até a tua volta. Por isso, abençoe a cada um que nessa noite tomou esse tempo para ouvir a tua palavra, para que, se for possível, possamos fazer mudanças em nossa vida. Permaneça conosco, ó Deus, nessa noite. Dá-nos uma semana muito abençoada. São bênçãos que pedimos e desejar agradecemos no doce e amorável nome de Jesus. Amém. Muito bem, queridos, chegamos então ao final de mais um programa evangelístico, Na semana que vem, se Deus nos permitir, nós queremos então ir para a segunda parte, desse capítulo maravilhoso, que é o capítulo 6 do livro de Daniel. Portanto, quero desejar a você uma boa noite, uma feliz semana e que você permaneça fiel ao Senhor até a volta do Senhor a esta terra. É a minha oração. Amém.